Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu desenvolvi essa ferramenta aqui, que está online e pode ser utilizada por qualquer pessoa que tenha interesse em analisar os resultados das eleições municipais de 2024. Essa ferramenta permite fazer uma análise por espectro partidário, tanto para o Brasil inteiro, então para todos os municípios do Brasil, como fragmentando para cada estado brasileiro. Além disso, é também possível escolher o ano que vai ser analisado e o tipo de candidatura, se você quer ver os dados para resultado das eleições municipais para prefeito ou para vereador. Ao final desse vídeo, então, você vai ter entendido como utilizar a linguagem Python e Streamlit para disponibilizar uma ferramenta online para que qualquer pessoa possa utilizar ou extrair insights das análises de dados que você é capaz de construir. Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. Aqui você encontra vídeos sobre ensino de programação, ciência de dados, inteligência artificial e discussões sobre tecnologia e seus impactos na sociedade. Se você já trabalha ou tem vontade de trabalhar com análise de dados, dominar a ferramenta Streamlit pode levar o resultado do seu trabalho para um outro nível. O Streamlit é uma ferramenta muito poderosa e fácil de usar que permite a gente transformar o nosso código Python, as nossas análises de dados, numa ferramenta web interativa, sem que a gente precise se preocupar com o desenvolvimento do back-end e do front-end. Ou seja, se você não gosta muito de desenvolvimento web e a sua área é dados, utilizar uma ferramenta como Streamlit, que permite você criar uma Data App, uma aplicação de dados, facilita muito a sua vida. Você não precisa se preocupar com um monte de questões que você teria que se preocupar caso você fosse fazer esse site do zero. Esse é o terceiro vídeo dessa linha editorial em que eu estou trazendo os resultados das eleições de 2024. E se você acompanhou os vídeos anteriores, você deve se lembrar que eu desenvolvi o código em um Google Colab, em um notebook. E o nosso código, ele tinha mais ou menos essa cara, né? Um monte de linhas aqui e scripts, bastante coisa repetitiva, inclusive, e tiveram até pessoas que comentaram no vídeo, né, dizendo que seria melhor se eu criasse funções ou formas de reutilizar o código, né, porque ficou repetitivo, e eu concordo totalmente. Eu até fiz uma refatoração no código para aquele vídeo, mas eu senti que utilizar e fazer as análises no Colab estava ficando limitado e eu entendi que eu poderia utilizar o Streamlit para criar uma ferramenta em que os dados iam estar mais apresentáveis e que, inclusive, pessoas que não querem lidar com o código Python poderiam utilizar a minha ferramenta para interagir com os dados e com os mapas que eu estava criando e com os outros gráficos também. Então essa foi a principal motivação para eu criar essa ferramenta aqui. Então logo de cara, o que aparece aqui são os dados que foram carregados, né, para análise, que são os dados do repositório de dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral, os dados que a gente já tinha utilizado na outra aplicação. O que é interessante é perceber que aquele código que eu estava fazendo lá, eu logo mais vou mostrar para você que eu, na verdade, transformei aquele código em um código bem mais organizado e reutilizável para gerar essas análises aqui dentro. Então, sair daquele ambiente do Colab, que mistura código com dados e com gráficos, e deixar algo bem mais simples, minimalista e enxuto. De modo que, como eu falei, uma pessoa que não sabe código ou não quer lidar com código pode utilizar essa ferramenta. Então, basta você chegar aqui, escolher um ano, por exemplo, escolher se você quer análise para o Brasil inteiro ou para algum estado específico. E para fazer a análise de espectro partidário, você precisa subir, né, fazer o upload do arquivo de partidos. E eu disponibilizei esse arquivo, se você quiser utilizar o arquivo que eu estou usando, você pode acessar o link na descrição. Mas por que eu optei por fazer dessa forma, né? Então, os dados dos resultados das eleições eu coloquei direto na ferramenta e os dados de partidos eles têm que ser upados manualmente. Pelo fato de que a questão da definição do espectro partidário é algo que não tem consenso e toda vez que eu faço um vídeo aqui do canal, as pessoas inclusive questionam, né, dizendo que o partido A ou B não é de esquerda ou não é de direita. Então, se você discorda dessa forma como eu categorizei os partidos, essa é a sua chance de editar esse arquivo, colocar ele aqui na ferramenta e gerar os mapas atualizados de acordo com a forma como você enxerga os partidos brasileiros. Então, quero ver vocês aí que estavam criticando os nossos mapas, agora fazerem os seus próprios mapas, sem precisar fazer todo o código de novo, pelo contrário. E como faz para editar o arquivo partidos2024.csv? Você baixa o arquivo, abre ele com algum editor de texto, vem aqui, edita alguma coisa e salva. Depois disso, basta você vir aqui na ferramenta,
e fazer o upload desse arquivo atualizado. Então, agora que eu coloquei o código de forma oculta nas análises, parece que é bem simples, né? Então, aqui a gente vê o conjunto de dados, vê as estatísticas descritivas de cada coluna. Tem essa seção aqui que é bem interessante, que você consegue selecionar colunas específicas para visualizar a distribuição dentro do conjunto de dados. Então, aqui você pode selecionar todas as colunas do conjunto de dados. E aqui embaixo, de acordo com o que você selecionou em relação a ano, candidatura e a localização, inclusive eu tenho que mudar aqui, ó, esse nome aqui ficou errado, a gente vai gerar os mapas. Agora que você já entendeu como essa ferramenta funciona, bora para o código, entender como que a gente consegue com Python e Streamlit gerar uma ferramenta como essa. Aqui eu estou no ambiente do Visual Studio Code, que é um editor de texto, imagino que muitos de vocês conhecem. Para quem costuma assistir mais os vídeos de dado aqui no canal, talvez não tenha tanta familiaridade assim, porque geralmente eu uso mais o ambiente dos notebooks e do Google Colab. Mas para fazer essa ferramenta, eu vim aqui para esse ambiente. Então, aqui já tem uma coisa logo de cara interessante, que é a gente está lidando com 2 arquivos Python. Então, ao invés de criar um grande script com tudo nele, eu modularizei esse código em 2 arquivos. O arquivo principal aqui, que é utilizado pelo Streamlit para renderizar a ferramenta, e um outro arquivo que eu criei funções auxiliares para me ajudar a lidar com os dados. Se você é uma pessoa que está começando na programação ou até nas análises de dados, mas ainda não tem confiança para olhar para um código desses e entender o que ele está fazendo, entender por que eu escolhi colocar as minhas funções num outro arquivo e não usei tudo num script só, entender o que é uma função, então olhar para esse arquivo e falar, olha, isso aqui é uma função em Python, ela foi criada para fazer tal coisa, faz sentido que ela exista por causa disso. A gente tem, além das funções variáveis, a gente também está utilizando módulos, bibliotecas externas. Então, para dominar todas essas coisas e ter facilidade para fazer isso, eu recomendo que você se inscreva no curso Python do jeito certo. Esse curso é para quem quer começar do zero e aprender programação da maneira correta, sem pular etapas, sem queimar as etapas, que eu vejo muita gente fazendo isso, e eu entendo, né? Você tem a necessidade de fazer seus códigos, as suas análises, e você vai fazendo ali como dá. Mas em algum momento você vai sentir essa dor de querer entender de fato o que está acontecendo. Ao invés de só pegar código do ChatGPT ou códigos prontos na internet, você pode criar os seus próprios códigos, como eu fiz aqui. Esse código aqui, eu criei ele do zero, justamente porque eu domino a programação. Não só voltada para dados, mas domino os fundamentos da programação e qual a melhor forma de estruturar um código, programar para que eu extraia os resultados que eu desejo de maneira mais eficaz, consumindo menos recursos possíveis dos computadores. Então, retomando aqui, quais são os componentes desse projeto? Tem uma pasta em que eu coloquei as fontes de dados que eu estou utilizando, a gente já vai chegar lá, e 2 arquivos .py, o app.py e o elections.py. No app.py, se você olhar esse código aí, que eu disponibilizei no GitHub, então você consegue achar o link dele na descrição, você vai ver muitos componentes, né, muitas linhas aqui, em que existem ST. O que é esse ST? Toda vez que você vê esse ST no código é porque eu estou utilizando um componente do Streamlit, que eu importei aqui como ST. Mais uma questão aí sobre o Python, né, a gente importa os pacotes dessa maneira e a gente pode dar um apelido para o pacote para mencioná-lo depois ao longo do nosso código. Então, aqui eu estou criando 3 select boxes, a de seleção de ano, de tipo de candidatura e de localização, e aqui eu tenho que alterar, ó, selecione a localidade, ao invés de candidatura. E aqui eu adiciono quais são as opções que a pessoa pode selecionar. Então, anos 24, 20 e 16, candidatura, prefeito ou vereador, e as opções de localidade são BR ou as UFs do Brasil. Uma vez que a pessoa seleciona, eu guardo isso em variáveis e, a partir disso, eu vou utilizar essas variáveis no meu código. Então, existem alguns blocos de códigos importantes. Aqui é o título da nossa ferramenta. Aqui é onde eu faço a leitura dos dados. Então, uma vez que a pessoa escolheu ano, tipo de candidatura e localidade, eu uso essa função, ler dados das eleições, que está nesse módulo de eleições que eu criei, para ler os dados específicos que a pessoa selecionou. Então, aqui a gente abre o arquivo dos dados do TSE, seleciona o cargo, seleciona o F ou a localidade, né? Pode ser só o BR mesmo, e retorna
lá para o outro código esse data frame. Então, eu já vou retornar um data frame do pandas para essa variável aqui. Enfim, depois disso eu vou fazer algumas manipulações, então se você olhar esse código com calma, você vai ver que tem repetições, e aparecem aqui algumas coisas interessantes, como os gráficos, que são elementos diferentes, a etapa em que eu permito que você faça o upload do arquivo CSV de partidos, ela está exatamente nesse bloco aqui, e tudo que vem depois daquele upload fica dentro desse if. Então, aqui eu carrego os dados, faço um merge dos dados que eu já tinha com os dados de partidos e depois um merge com os dados do shapefile para gerar os mapas. Então, aqui eu preciso fazer um parêntese, se você não assistiu os vídeos anteriores, para te contar o que esse tal de shapefile aqui está fazendo. Então, eu tenho aqui uma pasta em que eu armazenei os shapefiles dos estados das UFs e do Brasil. Com esses arquivos, eu consigo utilizar a ferramenta chamada GeoPandas para criar GeoDataFrames, em que eu tenho as informações geométricas dos limites ali dos municípios. Você pode obter esses arquivos no mesmo lugar onde eu obtive, é disponibilizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, inclusive um salve para todos os trabalhadores do IBGE que prestam esse tipo de serviço para a gente, para a população. Então eu vim aqui e baixei todos os shapefiles dos municípios dos estados, né? Então, cada um desses aqui, e adicionei na pasta de fontes de dados. E é isso, então, que me permite vir aqui, selecionar qualquer estado e gerar um mapa do espectro do candidato mais votado do município daquele estado. Se você quiser testar essa ferramenta agora, você pode acessar eleições2024.streamlit.app, porque eu fiz o deploy, né? Eu coloquei em produção essa ferramenta. Para colocar uma ferramenta do Streamlit online, é bem fácil. Você vem aqui, clica em Deploy, e se esse seu projeto estiver conectado a um repositório do GitHub, ele vai gerar para você uma aplicação dentro do espaço da comunidade do Streamlit, que é esse espaço aqui. Então, o Streamlit nos permite ter aplicações aqui disponibilizadas gratuitamente, desde que elas estejam num repositório público no GitHub. E foi por isso que, depois de concluir o projeto na minha máquina local, eu gerei esse repositório aqui, cujo link também está na descrição. Então, aqui você vai encontrar o código que eu acabei de te mostrar aqui na minha máquina, os dados, todos que eu usei, exceto o que eu coloquei aqui no gitignore, que são esses 3 arquivos aqui. Na verdade, são mais arquivos, porque são shapefiles do Brasil e esses 2 aqui, que o GitHub não me permitiu subir por serem arquivos muito extensos. Mas existe a alternativa de você vir aqui no meu repositório, fazer o clone desse projeto, clonar esse projeto, baixar ele para sua máquina, adicionar os dados que estão faltando aqui, basta você pegar eles lá no site do TSE, e gerar a ferramenta local na sua máquina, se você quiser, igual a minha, com as opções de cada ano. Então, para fechar esse ciclo, eu quero te mostrar como que faz para rodar localmente, porque você já sabe que dá para acessar online também esse projeto. Então, vamos lá. Uma vez que você tem o arquivo app.py, ou poderia ser outro nome, né? Mas eu dei app.py como o arquivo principal que o Streamlit tem que rodar. Eu abro o terminal, eu rodo Streamlit run app.py, basta isso. Para que esse comando Streamlit run app.py funcione, precisa fazer o quê? Instalar o Streamlit, ele é uma dependência do meu projeto. Então, relembrando, para quem não lembra mais, como que a gente instala um pacote no Python, pip install e o nome do pacote. Então, uma vez que a gente roda a aplicação aqui localmente, ele gera numa porta aqui, 8503, uma versão local da aplicação. Então, vamos lá, recapitulando. O que eu precisei para conseguir desenvolver esta aplicação? Em primeiro lugar, eu reaproveitei esse código que eu já tinha construído de análise de dados eleitorais, mas eu criei ele de forma mais modular e enxuta. Então, se você acessar aqui o meu código, você vai ver que há uma repetição dos códigos que eu coloquei lá no Colab, só que agora todos aqueles códigos se transformaram nessas 3 funções aqui. Então, ao invés de fazer como eu fazia lá no Colab, que para cada arquivo de cada ano das eleições eu tinha que rodar, eu rodava o código mais de uma vez, né, o mesmo código, agora eu tenho uma função que lê esse arquivo especificamente para mim. Depois eu tenho uma outra função que junta
um data frame com um data frame de partidos e uma outra função para juntar com o GeoDataFrame. Então, quem viu os vídeos anteriores está entendendo aqui que houve uma modificação e, de fato, esse código reduziu bastante, está até mais legível agora. Além de transportar aquele código para cá, eu precisei utilizar os componentes do Streamlit, que ele mesmo disponibiliza. Então, você precisa ir lá na documentação e descobrir como que você faz um título, um header, como que você escreve as coisas aqui, mas é uma sintaxe bem simples, também bem intuitiva. Se você lê as coisas aqui, você consegue entender, porque é praticamente linguagem natural, né? Então, construí esses dois componentes, precisei instalar algumas dependências. Quais foram os pacotes que eu usei? GeoPandas, Zipfile, Pandas, OS, e aqui no app.py, além disso, eu importei o Matplotlib, o Plotly, o próprio Streamlit e, claro, o módulo, né, o pacote que eu mesma criei aqui com as funções para manipular os dados. Isso feito, o que eu também preciso? Os dados. Então, os dados das eleições e os dados dos mapas para poder gerar os mapas por estado. Uma observação importante, o código que está disponibilizado lá no Git, que não tem a opção dos anos, tem uma edição nessas linhas aqui. Então, o que eu fiz foi tirar o 2020 e 2016, então fica a opção só 2024, e eu tirei também o BR daqui. Lembrando por que eu fiz isso, porque os arquivos excederam o tamanho, né, que o GitHub consegue comportar. Então, o 2020 e o 2016 aqui, que tem mais de 50 MB, eu não consegui subir. E o BR municípios aqui, esses shapefiles, esse arquivo especificamente que tem 200 MB, o GitHub também limitava a 100 MB. E eu optei, então, por deixar essa versão online sem essas opções. Mas, como eu falei, você pode pegar esse código, você pode editar ele, você pode interagir com a ferramenta. E é claro, você também pode utilizar o Streamlit para fazer várias ferramentas que sejam do seu interesse. Talvez você já tenha feito análises de dados, deixou elas guardadas aí, ou simplesmente deixou elas num notebook do Colab, mas você pode deixá-las disponíveis online no Streamlit. E essa é uma ótima dica para quem está precisando construir portfólio na área de dados. Ao invés de você fazer essas análises dos seus projetos de forma local, você deixar eles disponíveis para quando eventualmente você for aplicar para uma vaga, você ter esse link para mostrar quais ferramentas que você já é capaz de construir, que você pôde aprender e já conseguiu aplicar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem não conhecia o Streamlit, essa pode ser uma novidade muito legal. Se você já conhecia e deixou ela de lado, quem sabe você não retoma as análises. Eu encorajo você a testar essa aplicaçãozinha aqui que eu disponibilizei online. E também, para quem for mais corajoso, acessar o código que eu coloquei no GitHub, clonar esse projeto e fazer as suas próprias alterações. Eu gostaria muito de ver versões ainda melhores desse projeto que eu fiz. E se você fizer isso, compartilha com a gente, marcando a gente no Instagram ou no LinkedIn, porque a gente vai adorar ver o que vocês estão conseguindo fazer a partir dos vídeos que a gente publica aqui. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.